Bom dia! Mais uma quarta-feira iniciando. Eu já queria conversar um pouquinho. Como vocês estão, hein? Gostando da nova modalidade agora de ensino? Aumentou um pouquinho os conteúdos, mas isso é para uma boa causa, não é? Para a nossa aprendizagem. Então, hoje nós vamos iniciar a nossa aula de história fazendo a correção da atividade da aula passada. Hoje nós não teremos um conteúdo novo, nós vamos apenas nos aprofundarmos. Então, o que é que eu gostaria de pedir? Pegue agora o seu material, pegue o seu PNLD de História, abra na página 80, que foi a página que a gente estudou semana passada, para que a gente possa estar iniciando, fazendo a correção da atividade e depois expondo qual será a atividade de hoje. Abra também o seu caderno, onde você desenvolveu o questionário, que agora também nós vamos estar fazendo esta correção. Quem não conseguiu fazer todo, esta é uma segunda oportunidade para que você possa estar fazendo junto com a professora, né? Junto com a tia Aninha. Então, ainda nas páginas da semana passada, página 80, vocês lembram? Lembram, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos estar fazendo leituras e correções da página 80 até a 82. Já deu tempo, meus amores? Pegar o material? Podemos iniciar? Antes da gente iniciar a correção, eu gostaria de ler aqui só uma parte bem pequena, só para que a gente possa estar ativando aí a nossa memória, para que a gente possa iniciar a fazer essa correção. Então, prestem atenção aí. Quem ainda não pegou seu material, seu caderno, esse tempinho agora também vale para você fazer isso. Puxando aqui o fio da meada, gente, para que a gente possa iniciar a nossa correção. E também que esse aqui vai servir também como base para você estar resolvendo as atividades de hoje. Vou ler aqui esse textozinho bem pequeno. Na verdade, uma introduçãozinha bem leve. A criação de gado no Brasil começou no período colonial e aconteceu com o próprio progresso de colonização. Quando os portugueses trouxeram as primeiras reses, né, o gado, o boi, a vaca, para a realização da atração animal, o consumo local e o transporte de cargas e pessoas. E lá no segundo plano, também era destinado à alimentação, através da produção da carne em conserva, a carne seca e a carne de sol, entre outras. O gado passou a ser criado nos engenhos do Brasil em meados do século XVI, com o intuito de apoiar a economia açucareira como força de trabalho, e é sobre isso agora que nós vamos estar fazendo a correção e estudando mais um pouquinho. Na aula passada, nós fizemos a leitura deste texto, expliquei para vocês que o gado não era presente aqui na nossa pecuária, que os portugueses, quando eles montaram, né, os engenhos, eles viram a necessidade de estar trazendo esse animal que já era do conhecimento deles, já eram da pecuária lá da Europa. Então, eles, nas suas embarcações, eles trouxeram para cá esses primeiros animais, que, por sinal, se deu muito bem aqui no Brasil e ainda hoje é presente, né, na nossa pecuária. Ele é presente tanto ainda em algumas fazendas como trabalho, mas principalmente como a alimentação e o vestuário. Vocês aí, na fazenda de vocês, tem gado, cultiva esse animal. Vocês devem ver que esse gado, o boi, a vaca, eles são animais simples de ser cuidado e conduzido. Porque geralmente eles são mansos, né? E eles requerem um trabalho pequeno, não é um trabalho tão
exagerado quanto o seu retorno, principalmente lá nos meados do século XVI, porque lá, gente, nós sabemos que tinha os escravos, mas que ao longo dos tempos eles foram, né, se libertando, fugindo, arrumando as suas alforrias, e os engenhos precisavam de mão de obra, e de mão de obra barata, para que a economia, né, o açúcar, fosse essa grande atividade açucareira que foi lá no início da nossa história. Como atividade de casa, ficou o exercício 1, 2 e 3, da página 81 e 82. Então, eu gostaria que você pegasse aí o seu livro, na página 82, para que a gente juntos pudéssemos estar fazendo a correção, se você colocou certinho, se você tem ainda alguma dúvida. Então, vamos lá, pega aí, abra aí seu livro na página 82 de História. Vamos fazer História. Vamos lá, gente. O que é que diz aí no seu exercício da página 81? Já pegou seu material? A Tianinha já pegou aqui o dela, ó. Estamos aqui, abaixo aqui do nosso texto, nós temos uma imagem, que essa imagem, ela representa a moenda, né, o local onde era feito todo o processo do açúcar, onde era refinado, onde era purgado, onde era colocado nas formas, até chegar àquele nível do açúcar, o açúcar mais branco, mais claro, né, até o mais escuro, que esse mais escuro também era consumido aqui por conta de não ser um açúcar tão puro, né, tão refinado, como um açúcar branquinho que ele ainda transformava em cubos. Mas se você ver aí esta imagem da página 82, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esta imagem, ela vem de encontro da nossa representação, onde acontece aí o processo da cana-de-açúcar, onde é feito todo o trabalho, pega a cana ainda, né, a grosso modo, e vai moendo, até chegar no produto final. Mas o que é que diz o nosso primeiro questionamento aí? Observe a imagem desta página. Você já pôde olhar? Fazer aí uma segunda revisão? Muito bem. Em quais atividades os bois eram utilizados? E em que outras atividades eles costumavam a ser utilizados nesse período? Se você vê aí, você vê logo um carro de boi. E esse carro de boi está transportando a cana-de-açúcar. Então, a primeira coisa, no trabalho da cana, e ele também, o gado, ele servia para rodar com mais facilidade a moenda por conta da força, né, da força animal. Então, quais eram as atividades que você está vendo aí? É o transporte da cana-de-açúcar e a tração, né, a moenda, a movimentação da moenda pelo gado. Vamos para a questão de número 2. Sobre a criação do gado no Brasil colonial, responda às questões abaixo. Por que os bois passaram a ser criados no sertão? Essa resposta ela se encontra ainda na página 81, num parágrafo 3. O que é que diz esse parágrafo 3? Devido à expansão da produção açucareira e como o solo era muito bom para o cultivo, se localizava no interior a criação de gado. E ela foi deslocada para o interior. Iniciou-se aí a ocupação do sertão. Isso aí está no parágrafo 3, da página 81. Então, meus amores, por que os bois passaram a ser criados no sertão? Porque essas terras eram boas para o cultivo, elas ficaram próximas ao litoral e com a expansão do açúcar, ela teve que ir se alongando para o interior, onde a gente diz, né? A gente fala aqui, onde se inicia-se a ocupação do sertão.
viu? E aí foi onde começou o sertão a ser povoado, valorizado, visto, porque até então todo o trabalho, toda a população só era em volta do rio, próximo ao rio, onde a gente chama de litoral. Vamos para a questão B. Que tipo de mão de obra era empregado na criação de bois? Essa é bem fácil de ser encontrada aí no nosso último parágrafo. O que é que diz aí? A criação de gado exigia poucos trabalhadores. Quem eram essas pessoas? O vaqueiro e alguns auxiliares. Eles predominavam os trabalhadores livres, mas havia também africanos escravizados. Então, como fica a nossa resposta? Como foi que vocês colocaram aí, hein, gente? Foi os escravos, e foi aí os vaqueiros. Então, vamos ver como é que fica a melhor resposta. A maioria dos trabalhadores que criavam bois eram livres, mas também existiam um pouquinho de escravos. Vamos agora para a questão de número 3. Questão de número 3, página 82. Na página 82, nós vamos ver os caminhos do gado na colônia. E aí tem embaixo o mapa, que a gente já viu na semana passada, e que também temos a oportunidade de estar fazendo uma segunda leitura nesse mapa. Aí nessa parte rosa, mostra o avanço que teve os moinhos, os engenhos, e a expansão que foi adentrando do interior para o sertão, né? Onde tem esse campo rosa, foi onde teve esse povoamento de pessoas. E o que é que diz a questão de número 3? A pecuária se expandiu do litoral para o interior, seguindo duas direções. Responda às questões a seguir. Por que a expansão da pecuária acompanhou o curso de rios? Vocês colocaram aí? Então vamos para a resposta. Porque o gado precisava de água para beber. Então, por este motivo, por conta do gado, ficava mais fácil cuidar dele, acompanhou, né, esse percurso dos rios. Questão B. O que aconteceu com as áreas do interior que foram ocupadas pela pecuária? A primeira coisa que aconteceu, gente, foi o povoamento. Né? A cada vez que a pecuária ia se adentrando para o sertão, mais áreas iam sendo povoadas. Então, com o desenvolvimento da pecuária, mais áreas foram povoadas. Terminamos aqui a questão do livro. E aí nós tivemos também um questionamento. Deixa eu pegar aqui o meu material. Nós tivemos também um questionamento para ser transferido para o caderno. Vocês lembram? Então, peguem aí o caderninho agora, feito já a correção do livro. Vamos agora para o caderno. No caderno, nós tínhamos colocado 6 questões. Foi isso? Então, vamos lá. A primeira questão. Qual o meio de transporte utilizado no Brasil colonial que servia para transportar cargas como cana-de-açúcar nos engenhos? Qual era esse transporte? Nós falamos que a tia Aninha teve a oportunidade de conhecer um deles, né? Então, gente, esse transporte era o carro de boi, ou o boi propriamente dito, né? O carro de boi, ele transportava a cana-de-açúcar do canavial até os engenhos. Então, qual era o meio de transporte utilizado? Carro de boi. Questão de número 2. Antes da colonização do Brasil, não haviam nem vacas nem bois no nosso país. Quem trouxe os primeiros gados para o Brasil? Qual é a resposta?
Os portugueses. Foram eles que trouxeram as primeiras reses para o Brasil. E que aqui, né, o gado teve uma boa aceitação e ainda hoje é presente na nossa pecuária. Então, quem trouxe? Os portugueses. Questão de número 3. Para que os gados eram utilizados nos engenhos de açúcar? Eles tinham três principais funções. A primeira função dele era transportar a cana-de-açúcar do canavial para o engenho. A segunda função do gado era participar da moenda como força animal. Ele conduzia a moenda com a força deles. E a terceira era que o boi, a vaca, era colocado aqueles implementos e eles usavam para traçar a terra, para deixar a terra fofa, né? Amarrava no gado, os implementozinhos ainda muito arcaico, manual, mas eles iam puxando com a força do boi e a terra ia sendo aradada, com um arado. Questão de número 4. Segundo o texto, por que a criação de gado foi deslocada do interior para o sertão? Foi por conta da atividade açucareira ela ter se expandido. E cada vez que ela ia crescendo, iam se adentrando do litoral para o sertão, por conta do crescimento. Por que o Rio São Francisco foi chamado de Rio dos Currais? Vocês lembram essa daqui? Essa é muito fácil, né? Ele foi conhecido como Rio dos Currais, porque os currais de gados ficavam no litoral, ficavam à margem do rio. Por isso que ele ficou conhecido como Rio dos Currais, por conta dos currais de gado. No mapa da página 82, mostra os caminhos do gado no século 17, 16, né? E em quais rios foram construídos os currais de gado? Os rios são o Rio São Francisco e o Rio Paraíba. Então, finalizamos aqui a nossa correção. Espero que todos tenham acompanhado. Quem estava com alguma dúvida ou que deixou de fazer alguma questão, você teve a oportunidade de estar tendo esta correção e estar fazendo algum acerto, colocando algo a mais nas suas respostas. Então, finalizamos aqui a correção de história.